Porque muitas das vezes nós vemos ao culto, mas não prestamos muita atenção no que está sendo ensinado, no que está sendo falado. E muitas das vezes nós só queremos receber o eis que eu te digo. É verdade. E quantas vezes nós recebemos o eis que eu te digo? Para ele se cumprir, Jesus vai levar a gente pelo caminho. Que no meio desse caminho nós podemos passar por frustrações, por dificuldade. E se nós não tivermos aprendido o que Jesus ensinou antes, no meio do caminho nós vamos estar murmurando. No meio do caminho nós vamos perder a bênção. Então antes de Jesus falar, Ele vai nos ensinar. Antes de Jesus prometer a promessa, Ele vai nos ensinar. E antes de Jesus levar os discípulos para o outro lado, que seria o mar da Galileia, Jesus fala com eles: passemos para o outro lado. Olha o interessante isso aqui. Jesus, Ele não fala, vai para o outro lado. Jesus fala, passemos. E Jesus entra dentro do barco, junto com os seus discípulos. Glória a Deus. Ele procura um canto, amados. Ele pega um travesseiro, um homem fala como a Bíblia diz, e ele vai para um canto e dorme. Quando Jesus está dormindo, sobreveio uma grande tempestade. Sobreveio uma grande tempestade sobre o barco. E a grande tempestade era tão grande que as ondas dos ventos batiam no barco e lançava para dentro do barco. E a Bíblia vai dizer que o barco estava se enchendo. Eu acho interessante isso. E Jesus continua dormindo. Glória. O barco está se enchendo e Jesus continua dormindo. Eita glória. E o barco está se enchendo de água. O interessante é, se eu e você tivermos num local, numa rede ou numa fazenda, que nós gostamos de ficar, né? Se você tiver numa rede ali, bater um pingo d'água em você, a primeira coisa que você faz, você desperta. Jesus está em meio a uma tempestade, onde está assolando o barco, mas Jesus não acorda. Traz desespero para os discípulos, mas Jesus não acorda. Aleluia! Eu acho interessante aqui, é que antes Jesus deu um ensinamento para eles. Antes Jesus se revelou a eles. Antes Jesus mostrou quem Ele era para eles. Por isso que eu avisei antes, nós precisamos prestar atenção e entender o que Jesus está falando antes. Glória a Deus! Porque, olha só, Deuteronômio capítulo 28, se atentamente ouvirem a minha voz. Glória. Atentamente, ter atenção, entender, compreender o que Jesus está falando. Porque se eu não compreendo as Escrituras, eu vou estar passando por um momento difícil da minha vida e não vou ter fé o suficiente para suportar esse momento difícil. Aleluia, meu Deus. E hoje, a igreja de hoje, infelizmente, me perdoa dizer, mas se encontra adormecida. Verdade. Por quê? Porque não entende o que Jesus está falando. Se nós compreendêssemos as Escrituras, nós éramos como os discípulos. Verdade. Não vai para a praça pública não, que eles vão te matar. Eu vou sim, porque eu vou pregar o nome de Jesus. Aleluia. Não vai para a praça pública não, que você vai ser chicoteado. Vou sim, porque eu vou pregar Jesus. Aleluia. Entenda isso. Os discípulos sabendo que ia morrer, mas eles deixavam tudo, pastor, e iam pregar Jesus. Eles deixavam tudo e iam ouvir ou falar de Jesus. Aleluia. E isso que compensa sobre nossas vidas. Por isso que muitas vezes eu falo, a igreja se encontra convencida, porque não despertou ainda para entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus através da palavra. Jesus, Ele quer se revelar a nós, mas como Ele vai se revelar a nós, se nós não estamos ouvindo Ele atentamente? Você já viu pessoas que entram de culto, saem de culto, entram de culto, coloca a culpa no pastor, coloca a culpa no louvor, coloca a culpa no porteiro, mas não entende que é Ele, não compreende que é a própria vida dele. Entra em campanha, sai em campanha, entra em campanha, sai em campanha, e não é abençoado. Por quê?
Olha o que a Bíblia diz, amado, Deuteronômio capítulo 28. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar e pôr em prática tudo que ali está escrito, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. A Bíblia diz: o Senhor teu Deus abençoará a tua casa, a tua família, o trabalho das tuas mãos. O Senhor teu Deus abençoará tudo. Da glória. Então entenda isso aqui. Não é a campanha, é guardar a palavra. Aleluia. Eu venho para a campanha, eu escuto a palavra, pastor. E quando eu saio daqui com a palavra guardada no meu coração, entendendo, voltando em prática, o dono da obra vê lá de cima e diz: hoje eu mudo a história dele, hoje eu mudo a história dela, hoje eu entro dentro da casa e transformo tudo. Aleluia. Mas para isso eu preciso entender a mensagem de Jesus. Glória a Deus. Porque se eu não entender isso, amados, não adianta. Um processo na minha vida que eu passei, da qual ontem, em 2020, entre essa onda de pandemia, quando entra a onda de pandemia, eu sou desempregado, pastor. Fui mandado embora do serviço e fico desesperado, porque na época quem trabalhava era eu, pagando aluguel, tendo 2 filhos para criar, uma esposa. E o desespero bate na minha porta. E quando o desespero bateu na minha porta, eu lembrei da palavra, mas eu não queria ir pela palavra, porque eu achava um caminho mais difícil. E eu queria usar minhas forças. Eu lembro que chegou um irmão em mim e falou comigo assim: Alex, desça em oração. Aleluia. Eu olhava para ele com aquela situação, aquela aflição que eu estava passando, a minha vontade era de pegar ele pelo pescoço e dizer: é você que está passando. Mas entenda, antes de toda a situação, Jesus vai nos ensinar para quando chegar o momento a gente colocar em prática. Eu lembro que ele chegou em mim e falou comigo 2 vezes: bora, Alex, vai buscar Deus, que essa situação Deus muda. Eu estava doido para comprar uma moto, para trabalhar na pandemia, não tinha dinheiro. As contas, eu tive que pagar outras contas que eu recebi, tive que pagar outras contas, não sobrou nada. Eu olhava para a situação e dizia: meu Deus, o que eu vou ser de mim? E o pastor chegava em mim e falava: vai orar. Na terceira vez que ele falava comigo: e Alex, você está orando? Eu falei: estou sim, ouvi teu conselho e comecei a orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois, quando ele me liga, ele fala assim: Alex, me manda o número da sua conta. Na época eu não tinha Pix. Eu mando o número da minha conta para ele. E na minha mente eu estava pensando: o pastor deve me abençoar com alguma coisa, porque ele é dedicado, ele sabe a situação que eu estou passando. E de repente, chega 2 comprovantes no meu WhatsApp. E os 2 comprovantes, quando chegam, eu olho para os comprovantes e fico impressionado. Os irmãos têm uma ideia, embaixo do comprovante estava escrito assim: este valor dá para você comprar a sua moto. Oh, glória! Aleluia, Jesus! Deus, uma situação É do teu jeito. da qual para mim era impossível. Mas Deus usou uma situação para me tirar da zona de conforto, para mim começar a orar e a buscar a Deus. E quando eu começo a orar, buscar a Deus, Deus se revela no que é impossível para mim. Aleluia. E quando Deus se revela no que é impossível para mim, você sabe quanto que um pastor depositou na minha conta, irmãos? O pastor depositou 12 mil reais na minha conta. Aleluia. Na época da pandemia. Glória a E ele Deus. disse para mim: dá para tu comprar a moto. Eu falei: não dá só para comprar a moto, não dá para pagar mais conta, ainda fazer uma compra na tua casa. Eita, glória a Deus. Eu creio, Jesus. Você entende Eita, porque glória. Jesus permite nós passar por certas circunstâncias. É verdade. Venha para a igreja para orar, mas venha para aprender. Aleluia. És, Senhor. Venha para ouvir o que Jesus está falando contigo. A tua situação, Deus só muda quando nós se posicionamos. Glória a Deus. Porque os discípulos eles estão indo com Jesus. Jesus está no bar. Sabe o que está trazendo aqui perturbação aos discípulos? É o que está vindo de fora. Porque o que está dentro está dormindo. Está tão tranquilo que está dormindo. Aleluia. A tempestade que está vindo de fora está trazendo tribulação, está trazendo amargura, está trazendo falta de paz. Mas quem está dentro do barco está dormindo, pastor.
Eita glória. Você consegue entender isso? Aleluia, Eu Jesus. entendo quem está do meu lado. A tempestade pode estar o tamanho que for. É, pai, vai falando. Eu estou compreendendo o que é Jesus. Entenda antes, Jesus está o quê? Se revelando aos discípulos. Antes Jesus está se revelando a você. Agora, se eu e você não dermos ouvidos, no dia mal vamos perecer. Grande é o Senhor. No dia mal, o telefone da passadora você não vai parar de tocar. Por quê? Porque tu não ouviu antes, não deu atenção antes e vai ter que pedir socorro. Verdade, Senhor. Agora, se você escuta antes, no dia mal, falou de pé, pode ir. Glória a O Deus. meu Senhor está no bar. Não Aleluia. vai sair, sabe? Glória a Deus. Uma multidão. Mas talvez da multidão poderia atrapalhar. A multidão poderia chegar para ele e dizer: o que tu está fazendo com esse homem? Separa desse homem. Cara, você nasceu no evangelho, você merece algo melhor. Olha a tua formação, sai de perto desse cara. Só que não, a promessa que Jesus fez para ela foi: ó filha, eu vou fazer vocês dois pastores, eu vou dar a igreja para vocês pastorear, eu vou fazer vocês dois grandes. Ela se focou no que Jesus falou. Aleluia. E o que Jesus falou para os discípulos: nós vamos passar para o outro lado. Jesus não falou: você vai. Ela compreendeu que Jesus estava com ela a todo o momento. E ela não desiste da situação. Quanto mais ela orava, mais eu me afundava. Quanto mais ela orava, mais eu fazia coisa ruim. Mas ela não desistiu. Ela não saiu na igreja. Glória a Deus. Amados, ninguém me via. Pessoas talvez me viam no domingo na igreja, um domingo sim, às vezes 3, 4 não. Mas ninguém sabia o que estava passando lá dentro de casa. E ela chegava na igreja com um sorriso no rosto. Era líder de jovens, direcionava os jovens, ensaiava os jovens, ensinava os jovens, orava com os jovens, mas em momento algum ela se desesperou no meio desse momento. Oh, aleluia. Até que um dia ela se levantou lá dentro de casa, numa madrugada. Eu estava na rua. Os irmãos têm ideia, eu estava lá no Vale do Amanhecer, pastor. Meu Deus. Aí estava com os caras lá de madrugada. Aí ela está orando em casa e falando: Deus, eu não aceito mais essa situação. Senhor, se for para o Senhor levar ele, leva. Mas se o Senhor tem promessa, eu quero ver ele hoje aqui dentro da minha casa. Não sei o que me deu, eu estava lá. Hoje eu entendo que foi a mão de Deus. Eu estava lá, me deu uma loucura. Eu olhei para os caras e falei: vocês vão ficar aqui? Eles falaram: vão. Eu falei: eu estou indo embora. Ele falou: o que foi? Eu falei: não sei, eu quero ir para casa. Glória a Deus. Quando eu chego em casa, encontro a minha esposa com a minha filha no colo. Quando ela está com a minha filha no colo, a primeira coisa que eu faço, me jogo de joelhos aos pés dela. Eita, Jesus. Peço perdão e digo: nunca mais. Meu Deus. Glória a Deus. Entender os mandamentos de Jesus, compreender, nos dá autoridade de entrar em guerra, pastor. Nos dá autoridade de compreender o que Jesus tem para nós. Entenda, a situação não é maior do que o teu Deus. Essa luta não é maior do que o teu Deus. O momento que você está vivendo não é maior do que o teu Deus. Agora eu preciso compreender, viver e entender que através da minha oração Deus muda a circunstância. Glória a Deus. Compreenda isso, igreja. Compreenda isso, que o teu secreto tem resposta. Compreenda isso que você está falando lá. Jesus está ouvindo e está falando: eu também estou trabalhando em ti. Sabe por quê? Porque Deus também trabalhou na vida dela para depois fazer a obra na minha vida. E ela diz isso, não é eu que falo. Glória a Deus. Entenda o que Jesus quer de nós. É momento de se posicionar, se levantar, usar a fé. Porque Jesus vai dizer: vocês estão adormecidos. Aleluia. Jesus está falando com os discípulos: desperta, usa a fé que tu tens. Não deixe o que está vindo de fora afrontar o que está dentro de você, tirar a tua paz. Não deixe a notícia ruim tirar a tua paz. Não deixe a calúnia, não deixe os momentos difíceis tirar a paz que Jesus colocou dentro de você, que excede todo o entendimento. Glória a Deus. Aleluia. Jesus está falando nessa tarde, meu irmão. Aleluia.
Jesus está dizendo para pessoas aqui, não precisa chegar em você e dizer, eis que eu te digo, não. Ele está falando na sua palavra, seria melhor que Jesus seja específico, mas a palavra ele está sendo específica e dizendo, este momento não vai te matar porque eu estou no barco, esse momento não vai fazer outro barco naufragar, porque eu estou nele dizendo, acalma-te, mar, acalma-te, vento, eu estou dentro. Jesus está dizendo, o barco está no meu controle e não saiu, por mais que a tempestade seja grande, eu estou no controle. Glória a Deus. Entenda isso, Deus. Vivenciar o poder de Deus é só para quem ora, para quem tem intimidade, para quem desce. Não adianta você ver pessoa sendo usada. Você vai dizer, essa pessoa está louca, está doida, está assim porque tu está distante de Jesus. E Jesus está querendo te trazer para perto para te encher também, para usar você e dizer, não quero mudar, ele não vai ficar assim. A situação não vai te matar, porque eu estou. Glória a Deus. Aleluia. Compreenda isso nessa tarde. Amém, Senhor. Entenda o que Jesus tem para nós, amados. Sabe por que eu olho para mim, pastor, e muitas vezes eu falo assim, cara, eu era um improvável para os homens. Cara, não era para mim estar aqui em cima. Não era. Não era para mim aconselhar pessoas. Mas aquele que vive e reina, Aleluia. fez uma promessa minha e disse, Oh, eu te glória. levantarei como pastor. Oh, glória. Glória a Deus. Não sou eu, é Ele. Oh, glória. Nossa, pela mão. Oh, glória. Vire a mão. Glória. Jesus está dizendo nessa tarde para pessoas, a promessa que eu fiz a ti não vai morrer. A promessa que eu fiz a ti ainda está de pé. E Jesus está dizendo, se posicione nessa tarde, se levanta porque eu vou fazer. Aleluia. Oh, glória. Jesus manda te dizer nessa tarde para pessoas aqui específicas. Feche tua boca para pessoas e passe para falar comigo mais. Por mais que a situação seja diversa, te machuca, te dói, fecha para pessoas e entre para o quarto porque irei fazer. Aleluia, Jesus vai mudar situações. Deus me mostra pessoas presas em droga. Jesus vai se libertar quando você se posiciona. Jesus me mostra famílias que estão sendo destruídas. Jesus está dizendo, se posicione. Oh, Jesus amado. Deus maravilhoso. Sabe, amados, eu entendi isso, compreendi isso. E eu compreendi. E às vezes eu sei que meu pastor é tão ocupado, eu poderia estar lá nele, ou atormentando ele, ou trazendo mais problema para ele, mas eu falei, não, o meu pastor me ensinou a orar, o meu pastor me ensinou a consagrar, então eu vou buscar, quando tiver o desespero, eu posso ir até ele. Sabe, amado, Jesus nos levantou, nos deu autoridade, autonomia. Compreendo o que eu estou falando para você, igreja. Jesus não te levantou para ser mais humano. Sabe por quê? Pedro era para ser a pior pessoa. Porque Pedro, quando Jesus chama ele, Pedro vive um gráfico. Pedro hoje está em cima, amanhã Pedro está embaixo. Pedro hoje está dizendo quem foi que revelou a ti, Pedro, quem eu sou, Pedro. Jesus está perguntando quem eu sou, Pedro, quem tu diz que eu sou? Pedro vira assim e diz, tu és Jesus, o Filho de Deus. Aí Jesus vai e vira para Pedro, Pedro, eu vou ter que morrer, padecer por eles. Aí Pedro diz, não, Senhor, longe de ti, não faça isso. Aí Jesus está dizendo, para trás de mim, Satanás. Quem era Pedro? Mas ele não desistiu, ele entendeu o chamado de Jesus. E a Bíblia diz, lá no livro de Atos, Pedro está pregando, e
Quando Pedro está pregando, o maior avivamento acontece. Aleluia. Quando Pedro está pregando, a alma se rende ao Senhor. Entenda isso aqui. Talvez tu seja Pedro na tua vida, mas Jesus está dizendo, mas a promessa de ganhar homens ainda está de pé. Por que eu estou falando isso? Para completar o que eu estava dizendo, que o pastor me ensinou. Porque aqui é ensinado. E quando nós reunimos aqui, amado, sabe para quê? É só para a conclusão do milagre. Quando a igreja se reúne, é só para a conclusão do milagre, para adorar para o milagre chegar. Paulo, ele foi ensinado aonde? No pé de Gamaliel. Aleluia. Paulo está na prisão. Eita glória. E ele foi ensinado no momento de adoração. O que Paulo está passando no momento daquela prisão, no momento de adoração, é momento de luta, mas é momento de dor, pastor Lúcio. Amém. Mas ele entendeu o que Gamaliel ensinou para ele. Consegue entender quando nós entendemos o que a pastora Lúcia nos ensina? No momento mais difícil vira um culto. Porque um virou para o outro e falou assim, eu vou orar. E eu vou louvar. E a Bíblia diz que um momento de dor se transformou, em primeiro lugar, num momento de milagre, no segundo, no momento de poder, no terceiro, no momento de libertação. Glória a Deus. Compreender isso, mas o momento não é para te matar, mas é o momento para te fortalecer e mostrar que Jesus está com você. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. É isso. Você vai passar por uma dificuldade lá, você vai chegar aqui, pastora Lúcia, eu passei por uma dificuldade, mas levantei minha oração, tomei posse da palavra, Deus deu vitória, a igreja vai se alegrar com você, a pastora vai se alegrar com você, e você vai crescer cada dia mais no Senhor. É isso que Jesus está falando para os discípulos. Vocês estão adormecidos, eu não quero vocês adormecidos, eu quero vocês usando a sua fé. Eu quero vocês desenvolvendo a sua fé. Eu quero vocês acreditando em mim que eu posso fazer muito mais. Aleluia, Deus. Entenda isso, amados. Fica sobre seus pés, por gentileza. Eita, glória a Deus. Tu és digno. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Amados, não somos nada. Às vezes eu olho até para Deus e eu falo para o Senhor, Senhor, tem tantas pessoas melhores do que eu. Por que o Senhor não envia essas pessoas? Por que o Senhor não usa essas pessoas? Você já viu de essência? Cada pessoa tem sua essência. Cada sua pessoa tem a sua maneira. Entenda isso aqui. Dentro da sua essência é que Jesus vai te usar. Aleluia, Jesus. Glória. Às vezes você vai olhar e falar, mas pastora, aquela pessoa ali ora muito mais do que eu. Aquela pessoa ali, pastor, ela prega muito mais do que eu. Digno. Mas ela não tem o que Jesus depositou dentro de você. E agora eu estava no carro, estava pensando comigo, refletindo sobre isso. Saindo daqui eu vou pregar em outra igreja. Saindo da outra igreja eu vou pregar mais em outra igreja. Eita, glória. Aleluia, Jesus. E eu fico pensando comigo, falando com Deus, Deus, por que, Senhor? Por que eu? Amados, o que você faz no oculto lá, aonde só você e Deus sabe, ninguém vê, mas o céu está dizendo, Aleluia, o céu está Jesus. colhendo. É por isso que a tua promessa, a tua vida não pode ficar adormecida, Deus. Sabe por quê? Porque tu é uma potência na mão de Deus. Se eu pegar pessoas aqui e falar, ora por ela, talvez você possa ter medo, mas quando você usar a tua fé, tu vai ver Deus te usar para renovar a vida, quebrar a maldição sobre a vida da pessoa. Aleluia. Porque a coisa que eu tinha mais medo na minha vida era expulsar demônio. Sabe onde é que Deus me leva para expulsar demônio? Dentro da cidade estrutural. Glória. 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, pessoa esfaqueada, com faca aqui assim, ó. Demônio, meu Deus, sai, não sai, sai, não sai. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, Jesus? Jesus é você.
É você que Deus quer. Eita glória! Você compreende isso? Você compreende isso, igreja? Chega na tua casa hoje, marcha dentro da tua casa. Se tiver inimigo lá, tem que sair. Casa diferente, não pode ficar inimigo, não. Usa o que Deus te deu. Glória a Deus. Autoridade e poder. Usa. Deus te encheu de autoridade, de graça e de fé. Aleluia. Eita glória. Por isso que ele fala, que eu repito em sério, por que estás adormecido? Meu Deus. Muito forte. Não fique adormecido. Não fique sem fé. Talvez a sua fé possa ser desse tamanho, mas já viu Jesus falando que o grão de mostarda? Aleluia. E quando ela cresce, se torna a maior de todas. Eita glória. Necessita ela. Eita glória. E eu vejo aqui claramente, pastor isso. Deus mudando assim, a história de pessoas aqui. Glória a Deus. Muda mesmo, Jesus. Deus vai mudar. Porque tem pessoas aqui que estão orando, pessoas que ninguém sabe. Tem pessoas que estão passando por situação, mas Jesus conhece. Jesus ele escuta a tua oração. Glória a Deus. Eu queria falar com a pessoa, mas eu falei, Deus me dá um sinal. E Deus falou comigo, não é você que vai falar. Mas Deus ainda vai usar uma pessoa para falar contigo nessa tarde. A situação que está não vai ficar. Todos estão dizendo, vai morrer nesse vício, vai morrer nesse mundo. Mas Jesus já decretou a vitória. Jesus já decretou a libertação. Jesus já decretou a transformação. Não pare de orar. Não pare de buscar. Ainda que esteja ficando pior quanto você ora mais. Não pare. Não pare, não vai ficar nessa situação. Amém? Eu ia orar, vou passar passando luz. Estou passando só lá. Já vai passar para mim? É. Peraí que eu estou passando um tempo sem perceber. Quero que os irmãos entendam isso, irmãos. Compreendam isso. Ah, Senhor, não é ele, é você sim. É você. É você. Vem cá, irmão. Vem cá. Você é. Eu sabia. Você adorar Jesus aqui. Aleluia, Deus. Eita, ela mesma. Entenda essa situação. Dentro da tua casa, a situação